Fofoletes, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui no gráfico do Bitcoin, a moedinha da praia. Eu vou primeiro falar, então, porque tem gente ansiosa para saber qual é a minha opinião sobre o preço aí do BTC. E, na verdade... Opa, deixa eu tirar aqui. Na verdade, eu ainda acredito que nós estamos em tendência de baixo no semanal e também, só que prontos para, em algum momento, conseguir fazer a reversão. Nós estamos dentro desse canal aqui de acumulação, praticamente um ano de acumulação lateral aqui no BTC. Vocês já sabem, as altcoins, quando o Bitcoin tende a subir, as altcoins sobem junto. Quando o Bitcoin cai, elas derretem na velocidade do inferno. Então, nesse momento, na tendência, e isso eu queria deixar bem claro para vocês, pessoal, para mim, bear market é quando a gente está em tendência de baixa no semanal, tá? Não é quando a gente está em tendência de baixa no mensal. Vai ter, alguns analistas utilizam o mensal como referência para ciclo de baixa. Eu vou usar sempre o semanal, porque o semanal, eu não posso esperar o mercado perder os 28 mil dólares para eu tomar a decisão de sair. Eu acho que é uma posição muito longa. Então, no caso, vocês sabem, ou para quem não sabe ainda, eu sou trader de Ethereum, né? Eu uso o Ethereum para tentar aumentar os meus Ethereums ao longo do tempo, com position trade, operações de longo prazo. Uso a média de 8 para, quando verter para cima, eu fico exposto em Ethereum. Quando inverte para baixo, eu decido sair do Ethereum e tento comprar o mais distante da média 8 possível, como eu fiz recentemente quando o Ethereum caiu para 2.300. Mas uma coisa que eu acho muito interessante explicar para as pessoas é, muita gente vem aqui no meu canal e o cara quer ter uma mentalidade de day trader, ou seja, o cara quer saber minha opinião de hoje para tomar uma decisão hoje e realizar amanhã. O cara quer, ou seja, quer ficar rico rápido. Só que aqui é um canal de position trade, principalmente. Então, todas as movimentações, as ações, decisões que eu tomo são com base em posição, montagem de posição de trade que dura 6 meses, ou 3 meses, ou 4 meses. Então, eu faço poucos trades ao longo do ano, 4 trades ao longo do ano, mas eu tento fazer sempre trades que vão dar bons resultados e aumentar o meu número de Ethereums da massa, tá? Dessa forma que eu consegui chegar aí a superar a marca de 100 Ethereums, começando com 11 Ethereums no início do ano passado, tá? Muito bem, Fofoletes. Então, nós temos o seguinte, nós temos o canal, aquele canal que eu tinha desenhado para vocês aí na última live, e estamos ainda, recentemente nós testamos esse canal, então, e ele chegou na região da metade desse canal, que é uma região de resistência importante para o Bitcoin. 47 mil dólares, na minha opinião, era o ponto de controle, e ainda é o ponto de controle do BTC. E quando a gente perdeu o semanal do Bitcoin lá em 4 de dezembro, que eu vendi meus Ethereums para recomprar eles agora recentemente mais baixo, foi quando a gente perdeu, então, esse suporte aqui. Porque naquela época a gente precisava manter a estrutura de tendência de alta semanal. Então a gente estava com tendência de alta, a gente teria que ter se mantido aqui acima dessa resistência, testar essa resistência como suporte, para o preço continuar subindo. Como ele perdeu naquele sábado, que foi esse dia 4 de dezembro aqui, ó, eu decidi então por vender e sair dos meus Ethereums e de todas as altcoins e transformar as altcoins, então realizar o lucro dessas altcoins parciais que foram até afetadas parcialmente, porque eu tinha altcoins lá que eu estava com 1000% e elas caíram lá para 200%, 100% de lucro em questão de um dia, tá? Porque caiu muito forte e as altcoins elas acabam caindo 20, 30% dentro de um mesmo dia. Então nós temos basicamente aqui o reteste dessa região, desse suporte semanal, e na minha opinião, esse aqui é a principal resistência que o BTC precisa superar para voltar à tendência de alta, tá? Então, na minha opinião, independente se a gente vai agora voltar a cair, fazer o fundo aqui mais baixo, o que para mim mais importa ao longo desse ano é o rompimento dos 52 mil dólares e a manutenção desse ponto para o preço continuar subindo. Enquanto o preço não ultrapassar os 52 mil dólares, na minha opinião, nós não teremos chance de voltar à tendência de alta rapidamente, tá? Basicamente, eu uso o Super Trend eu uso a média 8 semanal, que é uma média bem simples. Deixa eu pegar aqui a média 8 semanal, ou média de 56 dias. Ela está servindo como principal resistência agora para o Bitcoin.
Geralmente, numa tendência de baixa, então, ela toca nessa média 8 e volta a cair, toca na média 8 e volta a cair, toca na média 8 e volta a cair. E quando o preço inverter para cima e fazer um pivô de alta, a gente vai aumentar muito a probabilidade de reversão majoritária de tendência. Então, por enquanto, a tendência no super trend semanal segue sendo de baixa, tá? Vou colocar aqui o semanal. Segue sendo de baixa temporariamente, com reteste da média 8, com o super trend indicando ainda a baixa do semanal. Enquanto isso acontece, eu fico longe das altcoins. Mas longe, longe, longe das altcoins. Eu só me expus ao Ethereum porque me dói ficar sem Ethereum, tá? Então eu comprei Ethereum quando veio essa semana aqui, tá? E eu comprei ele porque caiu muito. Então, por exemplo, eu vendi meus Ethereum a 3.800 e recomprei a 2.300. Para mim já foi um acréscimo de Ethereum muito alto, elevado, tá? Acho que deu uns 30, 40% a mais de Ethereum do que eu tinha antes. E no caso o Ethereum, eu aposto nele no longo prazo. Então, mesmo eu fazendo trade com ele, eu gosto muito de ter Ethereum na carteira, mas ao mesmo tempo eu também tenho mais dólares para poder recomprar mais fundo se for necessário. Eu sempre tenho caixa. Isso que é muito importante. Eu nunca me descapitalizo. Porque daí, com essas quedas que estão acontecendo, eu acabo tendo a oportunidade de melhorar meu preço médio. Tá? Então, nós temos aqui a principal resistência, na minha opinião, é essa daqui. A outra resistência principal é o canal da metade aqui, que seria os 47 mil dólares, o ponto de controle. Se a gente rompe esse ponto de controle, a gente para rapidamente 52 mil. E se a gente rompe os 52 mil, a gente para rapidamente em 58 mil dólares. Rompendo os 58 mil dólares, nós temos um caminho livre para o preço continuar subindo. Então, eu tenho aqui as resistências e os principais suportes, na minha opinião, são 36 a 37 mil dólares, que é a região aqui de baixo do Smart Money, e o fundo desse canal, tá? Então, o fundo desse canal é 28 mil a 30 mil dólares, é sempre uma zona de preço, né? Na verdade, não é sempre uma linha, como eu estou desenhando aqui, mas é uma zona de preço. E eu acho que o mercado, que o Bitcoin vai encontrar um fundo nessa região aqui. Então, mesmo com essa queda agora, tá? Eu espero que o Bitcoin encontre um fundo no mês de março ou no mês de abril, depois desse período de lateralização aqui abaixo da média 8, enquanto ele estende essa tendência semanal, tá? No caso aqui, quando então perdemos 52 mil, as altcoins já começaram o inverno cripto delas, tá? Pessoais, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Illuvium, que estava exposto até novembro, isso aqui para mim já é uma queda de inverno, tá? Por quê? Porque ela já caiu 74%. Isso, uma delas. Então, por mais que ela se recupere 100% em uma semana, ou aqui no caso ela se recuperou, deixa eu ver aqui, ó, 35%, para ela se recuperar de uma queda de 70%, ela teria que subir 300% quase, tá? Então, para ela conseguir voltar ao topo anterior, assim como várias outras, vai ser muito difícil. Mesmo que o Bitcoin volte a subir, provavelmente ela não vai conseguir voltar a essa região anterior aqui. Ela vai provavelmente fazer um topo mais alto, mais baixo do que o topo anterior e vai ficar num lenga-lenga aí por um longo período de tempo. Porque não vejo demanda crescente no mercado cripto para comprar todas essas altcoins aleatórias. Todas, né? Eu quero também dar uma olhada, por exemplo, na Avax, na Solana. A Solana é uma que sofreu também bastante. Então, a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa. Ela ainda está se afastando da linha de tendência de baixa, indicando mais queda, abaixo da média 8 semanal. Fez um toque na média 8 semanal e já rejeitou para baixo. Já está fazendo uma sombra vendedora. Então, nós temos realizadores de lucro aí da rede Solana ainda, tá? Então, ainda está fazendo topos descendentes. E, no caso, eu não vou brigar contra essa tendência, tá? Então, enquanto a tendência for de baixa, eu não posso entrar aqui achando que o mercado vai virar a qualquer momento sem eu encontrar um suporte interessante, tá? Então, nós temos suporte aqui em 82? Tem. Foi retestado? Ainda, na minha opinião, não, tá? Vai ter gente que falar que isso aqui já é um reteste. Isso aqui, na minha opinião, ainda não é um reteste, tá? Então, nós temos tendência de baixa para as altcoins, no geral. Deixa eu dar uma olhada aqui na Terra Luna também, que era outra que estava subindo bem.
Ó, mesma coisa. Terra Luna, mesma coisa que a VAX, né? Na verdade, ela está acumulando para o preço ainda continuar caindo, tá? Então, ela está fazendo uma acumulação para o preço, geralmente, numa tendência de baixa, o preço começa a fazer topos e fundos descendentes, faz topos cada vez mais baixos. Se a gente perder esse fundo aqui, ela vem e perde mais valor aqui, tá? O que às vezes acontece na tendência de baixa ainda, tá? O mercado sai dessa lateralização, acumulação, vem para um lado e depois vem para o outro, tá? Então a gente tem das saídas da acumulação justamente as armadilhas que o mercado propicia. E por isso que eu uso a média 8 semanal como numa tendência de alta, ela age como principal suporte. Então toda vez que tem tendência forte de alta, ela vai agir como um ponto de defesa do mercado comprador. E quando a gente tem na tendência de baixa, a média 8 ela vai agir o oposto, ela vai agir como defesa do mercado vendedor, tá? Então, ou realizador de lucro. E basicamente é isso.